Bom dia, gente, tudo bom? Mais um dia aqui trazendo meus dividendos. Eu, dessa vez, vou falar um pouquinho sobre fundos de investimento que eu tenho entrado no meu radar, tenho gastado um pouquinho de tempo. Eu vou fazer um vídeo específico, não só sobre o fundo, mas sobre estratégia e sobre planejamento financeiro, né? De como pode ajudar, utilizando algumas estratégias que eu tenho utilizado, né? Eu acho que vai valer super a pena. Mas vamos direto para o ponto do vídeo, né, que é trazer os meus dividendos, como que foi nesse mês. Agora em janeiro foi novamente uma surpresa. O valor ele continua subindo, tá? Mas eu acredito que em fevereiro já volta um pouquinho para baixo, né? Por causa de, inclusive de algumas movimentações que eu fiz. Eu tirei alguns que estavam me pagando muito dividendo e comprei alguns que vão me pagar um pouquinho menos no curto prazo, mas que eu acredito no ativo e no potencial dele, tá? Sobre movimentação, sempre no meio do mês ali eu faço um vídeo. Então essa a gente vai focar um pouquinho mais nos dividendos. O que deu aqui que deu uma subida tão forte aqui, né? Nesse mês de janeiro foi 943,02 centavos. Então foi uma baita surpresa, viu? Vamos lá. Aqui tem a comparação. Aqui vocês conseguem ver graficamente, né? Deixa eu ver se está dando para ver. Não tá. Deixa eu tentar ir mais para cá, né? Deixa eu ver. Aí, agora sim. Né? Dessa forma, acho que fica um pouquinho melhor para vocês entenderem como que foi essa variação, né? Essa comparação. Vamos lá. Pega aí, tá? Continua entregando R$ 1,01. A CCME teve um ajuste um pouquinho para cima, ótimo, tá? É, mas como não foi nem 5%, eu não vou tratar agora. Mas, sinceramente, se esse 88 for recorrente, é muito bom, tá? Aí eu entro no próximo relatório para a gente dar uma olhada se esse valor vai ser recorrente, tá? Mas para o vídeo não ficar longo, eu vou me concentrar, né, nessas onde foi mais de 5%. Né? Então, a RSAT subiu um pouquinho, né, a 11%. Ele estava distribuindo 85 centavos nos últimos e aqui ele distribuiu 90 centavos. O RSAT ele é bem vinculado com o IPCA, tá vendo? Ele até coloca aqui taxa IPCA, diferente do RZTR, que é muito mais parecido com o pré-fixado, né? Esse aqui ele tem a indexação do IPCA. Então, como veio um pouquinho meio baixo ali em outubro, em novembro também, mas outubro veio bem baixo. Então, isso deu um impacto aqui no resultado do fundo. E outra coisa também que teve, né, é que em dezembro ali foi cobrada a taxa de performance, o que comeu um pouquinho, né, da rentabilidade, mas é normal, é uma taxa que você paga para o gestor fazer o trabalho dele, tá? Vamos lá. A estratégia da RISA é bem parecida com o do RZTR, ele compra, né, imóveis com desconto com uma cláusula lá de recompra no final da taxa, né? Então tem uma segurança meio que extra ali na parte de a pessoa não honrar, né, com a amortização, né, do contrato ali da recompra, né? Então é bem interessante essa tese e eu gostei muito do relatório porque ele trouxe aqui, tá vendo? Foto dos imóveis, o desconto. Então, realmente é um baita de um desconto. Se a pessoa não puder fazer a parte da recompra, é muito tranquilo de depois eles conseguirem, provavelmente, né, se for um bom imóvel, se a gestão escolheu bem, aí eles conseguem vender esse imóvel com lucro, mesmo vendendo às vezes um pouquinho abaixo do valor de mercado dele. Então, entra como lucro e é bem legal. Não tem muito o que falar, tá? Eu gosto muito dessa tese aqui, eu acho uma tese um pouquinho mais segura. Como o IPCA ele veio um pouco mais baixo, é normal ter um impacto aqui um pouquinho negativo. Mas o que teve mais impacto mesmo foi aqui a taxa de performance, tá? O guidance dele para esse semestre, né? Para esse começo aqui para o trimestre, ficar entre 90 e R$ 1, para mim, é um bom retorno ainda, tá? Lá. HGRU aqui é normal, sempre no final de semestre ele distribui aqui o valor que ele
ele conseguiu, né? E aos pouquinhos ele vai subindo o rendimento. Então, antigamente, ali no primeiro semestre de 2025, ele pagou 90 centavos. Aí agora, no segundo semestre de 2025, ele subiu para 95. E mesmo assim, ele conseguiu distribuir no final do semestre um baita de um dividendo, o que fez com que eu recebesse um valor bem substancial assim. Você vê que no anterior eu recebi 32 e aqui 49. Aqui eu fiz um ajuste, tá, na planilha para ele já pegar exatamente quanto eu recebi de fato, tá? Porque na planilha antes ele não mostrava, né? Ele ele fazia a comparação com os dividendos. Ele mostrava aqui, multiplicando o dividendo passado pela quantidade de imóveis que tinha, né? De cotas que eu tinha. Então ficava um pouquinho distorcido esse valor anterior, então agora você consegue ver exatamente quanto eu recebi no mês passado, tá? Então, para mim ainda continua sendo um ótimo fundo, aos poucos ele está aumentando o recorrente. É, Ele fez um movimento meio estranho ali comprando o Gari. Eu não sou muito fã de comprar outro fundo, né, de investimento imobiliário, um fundo de tijolo, mas ok. Cacre surpreendeu porque a inflação estava vindo baixa, mas ele baixou bastante os dividendos, está vendo, em novembro e dezembro, e em janeiro ele conseguiu pagar 9 centavos. Então, é, não teve uma subida muito grande, foi 1 centavo, mas como é 1 centavo só, né, que ele está pagando, é tipo 8, né, agora 9, então sobe bastante. Mas me surpreendeu, porque eu pensei que ia vir um pouco menos, eu pensei que ia vir uns 8 centavos mesmo, como a inflação estava vindo baixa. KNCA ele tem uma distribuição diferente dos outros fundos da Quinel, ele está bem regular. Você consegue ver aqui no gráfico. KNCA, ele, por ser fiagro, não tem a obrigação de distribuir semestralmente. Então, alguns fundos no final de semestre fazem esse ajuste e conseguem distribuir um pouco mais, né? Porque eles têm que distribuir 95% do lucro, né? Então, do lucro regime caixa, né? Então, o KNCA não tem essa obrigação. Mesmo assim, ele distribuiu bem, 1,20. Vamos ver se agora ele consegue manter uma distribuição nesse patamar, ou pelo menos próximo, né? Porque, infelizmente, está bem irregular, né? Eu tive uma pequena subidinha aqui no BBFO, mas marginal. RIMB me surpreendeu porque ele já estava pagando super bem, né? E final de semestre ele fez esse ajuste para 1,35. Assim, foi muito alto, tá? Ele já estava pagando um patamar bem elevado. Mesmo assim, ele conseguiu, final de semestre, né, fazer o ajuste e pagar um pouco mais. Então, mostra que a gestão tem trabalhado muito bem e conseguido resultados assim para o fundo, tá? Eu não tenho muito mais a comentar, não sei elogiar a gestão, tá? Não teve não recorrente, tá? É só que eles realmente foram mais conservadores, tá? KNRI, final de semestre é a mesma coisa. Final de semestre, todos esses fundos que são mais conservadores, eles conseguem distribuir um pouquinho mais, porque eles têm essa obrigação legal, tá? Então o KNRI é mais um desses casos. Além disso, ele teve um pré-pagamento de um aluguel, o que fez com que agora em fevereiro a renda dele vai cair, já está explicado há muito tempo, tá? Então esse aqui não tem muita novidade também não. Então teve aqui um efeito de um não recorrente e mesmo assim o fechamento do semestre dele já foi um pouquinho, já ia entregar um pouquinho um resultado bacana, né? Então só elogios também. Aqui nós tivemos o clean um pouquinho abaixo, eu já dei uma olhada. O caso dele foi só que a inflação veio um pouquinho abaixo. Dá para ver aqui claramente que a receita de CRI veio muito aquém. Mas é que a inflação veio. Ele tem uma defasagem de 2 meses, né? E em outubro, a inflação veio bem baixa. Eles usaram reserva, mas conseguiram fazer uma entrega bem decente ainda aqui. Tá? Vamos lá, continuar. Enquanto a gente teve surpresas positivas, né, até agora, né, todos os que eu falei praticamente no seu clean, nós tivemos aqui uma surpresa negativa que foi o FVPQ. Ele não entregou dividendo e ele explica lá que ele teve que aqui, ó, vou até ler, né, para vocês. O fundo não distribuiu rendimentos referente ao mês de dezembro de 2025, conforme divulgado no fato relevante. O Via Parque realizou o pagamento de 4.830.300
242,37 conforme determinação judicial no âmbito de uma ação renovatória. Então, isso aí não tinha muito o que fazer. E aí zerou o caixa dele, tá? É, eles até colocam aqui para efeito para você entender um pouco como está o fluxo de caixa deles, mas só isso. No caso dele não tem muito o que falar. Os resultados que eles colocam aqui, que é de novembro, né? Eu achei bem legal, tá? Tá mostrando que o shopping ele tá voltando, ainda tem muito caminho pela frente, tá? Mas eles estão com um contrato lá com o Amigão, o Smart Fit saiu, tá mudando bastante um pouco a cara do shopping. Tem uma seção de game também que ele colocou. Então, quem quiser dar uma olhada, dar uma lida, né? Ele tem esse atraso aqui que ele explica, né? Que depois de 2 meses que aí vai o resultado lá para o fundo. Primeiro ele vai para o shopping. Então tem essa defasagem mesmo, não tem muito o que fazer. É, e nesse caso aqui, ele realmente, assim, não conseguiu distribuir, tá? A cota dele deu uma caída, ele teve uma reavaliação patrimonial expressiva, se eu não me engano, valia 150 reais o valor patrimonial por cota e agora caiu para 92. É muito normal, porque quando o avaliador vai fazer, tem dados muito sensíveis ali que você tem que levar para o longo prazo, trazer a valor presente. E isso faz com que a precificação patrimonial às vezes tenha uma queda brusca, se você tem um panorama muito incerto no futuro, né? Além do mais que a Selic alta atrapalha demais. Então, é muito normal que o valor patrimonial caia. Se alguém tiver interesse em entender um pouquinho melhor, tem um canal do Nod, né, que ele explica um pouquinho mais como o valor patrimonial é calculado. Serve muito para quem quer aprofundar mais nesse tema, tá? Mas eu já vou passar correndo porque o vídeo está ficando, eu acho, muito grande. Então vamos continuar. Então ele não fez essa distribuição. A gente tem que esperar agora esse fundo ele se reinventar. E sinceramente, eu fiquei impressionado como, mesmo sem ele, eu ainda consegui um resultado interessante, né, nesse mês. Um dos que me ajudou muito a subir foi o NDIV, que eu comprei 10 cotas dele ali em. Foi 10 ou foi 9? Foi 9 cotas. Acho que eu já até comprei um pouco mais, eu acho, não lembro. Mas pelo menos 9 cotas eu comprei antes da Datacom, né? E aí me fez receber esses R$ 21, o que me ajudou muito. Foi um resultado muito elevado. Dava para imaginar que ele ia realmente pagar muito, porque em dezembro várias empresas eles distribuíram não recorrente, porque para tentar fugir um pouco da tributação que começava ali esse ano. Então muitas adiantaram para dezembro para receber logo, né? Principalmente os controladores, né, receberem e não ter que pagar um tributo, né, ali, sobre os dividendos recebidos. Então, dava para imaginar, mas eu realmente não imaginei que seria tanto, tá? Foi uma grata surpresa, tá? Então, provavelmente depois ele volta aos patamares que ele estava, né? Eu fiz a conta baseado sim esse recorrente do ano 2025, estava dando 6%. Então, até pelo método do Décio Bazin, estava valendo a pena. E a carteira dele que ele tinha, né, dos ativos, eu achei bastante interessante pelo valor que eu estava pagando. Agora subiu pra caramba, né? Mas eu achei que valia muito a pena, né? SAP pagou também, eu não tinha ainda recebido porque foi do SAD para o SAP, né? Então agora veio uma distribuição bem considerável. Eu acho que isso aqui fortaleceu ainda mais eu ter aumentado, né? Porque para quem não sabe, o SAP incorporou o SAD, né? O SAD, e aí geralmente quando tem essa incorporação você fica alguns meses sem você receber, né? Você recebe a amortização, geralmente fica um ticker lá esquisito, depois vem o SAP bonitinho, né? Então, normal. Ele na verdade não nem vem o ticker, né? Ele some e depois ele aparece já como SAP, né? Mas demora um pouco, tá? É, aqui, sem novidade, tem o PCIP aqui, que aumentou um pouquinho o dividendo. Final de semestre normal. Ele estava bem conservador na entrega, né? E o Patielli. O Patielli eu achei assim muito bom o resultado dele. E eles colocaram que realmente foi uma distribuição
não recorrente, tá vendo? Nesse mês, o resultado do fundo foi impactado de maneira não recorrente, positivamente pela terceira parcela da multa da rescisão da SEB, 26 centavos, e negativamente por despesas imobiliárias referentes à manutenção dos ativos. Então, por ocasião do final de semestre também, ele tem que distribuir, não pode acumular, e aí vem uma distribuição um pouquinho mais gorda, tá? Então, sobre os dividendos, é isso. O que eu vou só comentar é que agora tá na minha perspectiva investir em fundos de previdência. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre fundos de investimento, fundos de previdência e fundos de ação, que eu acho que é os que, para mim, é os que valem mais a pena, porque eles não têm incidência ali de come cotas, né? Cada um, claro, dentro da estratégia, né? Mas para mim está valendo muito a pena. Então eu comecei a desenhar uma estratégia. Só queria compartilhar aqui que atualmente eu estou com 100% em ações e eu acho que essa divisão aqui faz mais sentido, mas eu vou esperar chegar mais ou menos. Eu já até comecei a investir em um fundo de previdência e um fundo de ação, né? Mas eu vou querer esperar chegar nos 100 mil aqui nos FIIs e aí depois eu começo a diversificar um pouquinho. Claro que os meus aportes nesse ano vai depender muito da oportunidade que eu ver, né, nos FIIs e em outros ativos, mas eu quero ficar mais ou menos assim, em ações por fundos de ações e previdência por fundos de previdência, aí é normal, né? Sobre as ações, o que eu estava pensando era dividir, porque se eu pegar aqui e dividir aqui em 30 e tal, dá mais ou menos 5% aqui em cada, né? Esse aqui 1,5%, então eu acho que fica bem legal essa divisão de 30% em bancos. Eu estou na dúvida se eu pego um ETF, um índice mesmo, ou se eu pego um fundo de bancos. Se eu não me engano, eu vou ter que dar uma olhada, mas eu vi um fundo da Caixa que investe em bancos e ele estava com um resultado acima do próprio índice. Me chamou um pouco a atenção, olhei o regulamento, eu vi que a taxa era bem baixa, porque eu pensei que realmente a taxa ia ser mais cara, porque esses bancos mais tradicionais, geralmente as taxas são um pouquinho abusivas, né? Mas eu achei assim interessante, mas aí eu tenho que estudar um pouquinho com calma para decidir, tá? Eu pensei em investir em um fundo de construção civil. Tem um fundo de ações, que esse aqui eu já escolhi, e um ETF de dividendo, que é o NDIV, que já faz muito sentido para o meu perfil. Então, essa forma aqui já está decidido como que vai ser. Isso aqui ainda está decidido, estou decidindo. Para escolher um fundo, eu vou dar dois pontos cruciais para se olhar, tá? Que é, assim, vital. Não tem como você não deixar de olhar. O fundo de, por exemplo, esse aqui é um fundo de infraestrutura. Ele investe em fundos de... fundos não, desculpa. Ações de construtora. E uma das coisas para se analisar que todo mundo fala, né? E eu concordo plenamente olhando esse exemplo, é que você não pode olhar só janelas móveis curtas, né? Você não pode olhar só 12 meses, né? Vale a pena você olhar 12 meses, depois os outros 12 meses, 2 anos, 48 meses, para você entender o resultado ao longo do tempo. E uma das coisas que é importante, principalmente quando você entra em multimercado, é como ele se comporta em quedas, tá? Quedas em fundos mal geridos, eles podem acabar com o fundo, tá? Então, vale a pena. Claro que aí você pode selecionar de tudo lá. Tem estratégia que é só comprado, né? Você só pega o comprado, você não vai deixar o gestor entrar com a operação vendida. Então, tem estratégias e você tem que buscar aquilo que faz sentido para o seu perfil, tá? Leva muito, muito tempo, que não existe um lugar muito fácil para você selecionar, mas você vai indo, e no próximo vídeo onde eu vou especificar, falar sobre fundos de investimento, eu trago um pouquinho com mais calma alguns fundos que eu acho interessantes, gestoras e assim por diante, tá? Mas olha só, se eu olhar 12 meses desse fundo do Safra, show de bola, ok? 2 anos, ainda muito bom, tá vendo? Ele teve aqui, ele é normal, porque todos os ativos dele estão em bolsa, tá? Então é normal ter essa dinâmica muito parecida com o Ibovespa, né? Quando a gente olha os 5 anos,
aí você consegue ver que ele não está tão bem assim quanto estava aparentando. Para quem começou lá em 2021, está sofrendo um pouquinho. E nesse caso aqui, sinceramente, não é culpa nem da gestora. É o investidor escolher o momento que ele quer entrar, né, num fundo desse tipo, porque ele está fazendo uma exposição no setor de construção civil. Então, é bem interessante, tá? Outra coisa que é essencial, não tem como. Aqui, tanto no Investidor 10 quanto no Status Invest, que é o que eu mais uso, é que o CNPJ aqui. Você copia, vai aqui, voltar, vai aqui na CVM, tem essa consultar pontos de investimento. Eu vou tentar deixar, se eu esquecer, vocês me lembram nos comentários, tá? Mas eu vou tentar deixar na descrição do vídeo. Então aqui, você coloca o CNPJ, pesquisa, e aqui você consegue ver o regulamento, para você ver a taxa, que é importante, mas esse aqui eu já vi. Vamos dar uma olhadinha na carteira. Como eu falei, não tem como você ser muito rápido, tá? Leva um tempo. E aqui você consegue ver as posições. Uma coisa, tem sempre um atraso, tá vendo? Esse aqui é de maio de 2025. Mas aqui você consegue ver todas as ações que ele está investindo. Você encontrar essa informação é interessante e é importante você fazer essa consulta aqui. Por quê? Porque tem muitos fundos que têm fundos dentro de fundos. Vou dar um exemplo. Eu achei na XP um fundo de ações da Suno. E aí fui dar uma olhada e assim, me assustou um pouco o resultado. Esse era o fundo que estava me oferecendo na XP. Tá? E eu achei assim estranho, porque a Suno, ela sempre foi bem forte nessa parte das ações, né? Eu lembro que eu tinha o plano para ter acesso às carteiras recomendadas, os relatórios, e os resultados que eles demonstravam até nas carteiras recomendadas eram boas. Então não fazia muito sentido ter um resultado tão pífio, né, ao longo de 5 anos. Então, eu fui dar uma olhada nesse fundo aqui, CNPJ. Vamos dar uma olhadinha. A taxa desse fundo não é muito cara, tá? Eu lembro. Vamos ver a carteira dele. A carteira dele, ele está investindo em um fundo da Suno, tá? Então, é um fundo que está investindo 100% praticamente. Tem algumas cotas de fundo aqui do Santander, mas é bem pouquinho. É só DI, né? É só para acompanhar a Selic aqui. Vamos lá. Vamos ver agora esse outro fundo aqui que está investindo. Esse outro fundo ele está investindo quase integralmente a mesma coisa em outro fundo da Suno, entendeu? Então é um fundo, você está comprando esse. Esse fundo ele está investindo em um fundo e esse fundo está investindo em outro fundo da Suno. Cada vez que ele passa por um fundo, você teria que olhar, eu já olhei no regulamento, né? Você dá uma olhada no regulamento porque vai ter taxa. E essas taxas corroem a rentabilidade. Então, aqui, vamos para o terceiro fundo. Vamos dar uma olhadinha. Esse aqui é o fundo de fato, tá vendo? Então, o que aqui eles permitem a gente fazer? Eu já até fiz, mas eu vou fazer aqui de novo, tá? Já está até aqui, mas vamos lá. Você pode colocar, tanto no Status Invest quanto no Investidor 10, CNPJ, já vai aparecer o fundo, tá? Vamos dar uma olhadinha? 5 anos. Olha a diferença entre esse e esse. 5 anos, os dois, tá? Então, você consegue enxergar, nesse caso aqui, que claramente as taxas ela têm o poder de corroer muito a rentabilidade, tá? Então, se você for investir em qualquer fundo previdenciário ou fundo de ações, dá uma olhada no que ele está investindo, tá? Dá uma olhada no que ele investe. Às vezes você vai ter que fazer esse processo de ver o que ele está investindo depois. Então, existe essa pegadinha às vezes que acontece, tá? Você comprar um fundo que investe em outro, por si só, não é ruim, tá? Existem casos que isso você vai ter que fazer. Às vezes, é fundo para investidor qualificado. Você não vai conseguir entrar, né? Se você não for investidor qualificado, né? Você foi assim como eu. Então, você às vezes vai precisar de um outro fundo que invista nesse fundo, entendeu? Então, existem estruturas que são justificáveis. Vale a pena ver a rentabilidade desse fundo que você está investindo, né? E as taxas que estão ali nos regulamentos dos fundos. Faz muita diferença no longo prazo, tá? Então, essa é uma parte que eu queria mostrar, né, sobre a avaliação. Nos fundos previdenciários, o que eu estou pensando um da Quineia,
Da eu faço questão porque eu gosto muito deles, né? E o único que eu achei foi esse Apollo aqui, que está acessível para mim, tá? E que tem uma rentabilidade interessante. É, infelizmente eu não consegui abrir conta na Itaú. A Itaú, o Ion não deixou, então eu tive que acessar ele pela XP. Ainda bem que a rentabilidade dele não diverge muito, tá? Então, ok, não é como o da Suno ali que a diferença é gritante, né? No gráfico, pelo menos, aparece gritante. Né? A porcentagem até que não era tanto, acho que era 14, 16, né? Lente que ao longo do tempo. Mas nesse ponto eu não sofro tanto, não sou tão penalizado. Eu já olhei já o regulamento, já vi a taxa lá que eles cobram. Um fundo de DI que ele vai me entregar o CDI, né? Eu estou pensando desse do BTG. É, aí eu queria mais um ali multimercado ou de ações. E aí eu estou pensando, tenho captá-lo, mas não sei. E tem também o da Arca, que é o da Rico, que é o do Primo Rico, que tem tido uma rentabilidade legal e que não cobra uma taxa também tão abusiva, tá? Então é um fundo que eu achei assim interessante também para entrar. E eu quero mais um fundo assim de inflação só para me proteger. E eu tô com vontade de investir em algum da Esparta. Tem outros que eu marquei aqui para dar uma olhada, que é o da Genoa Capital. Então tem outros que eu estou estudando, né? E conforme minha estratégia for mudando, eu vou trazendo das movimentações da carteira os fundos que eu já estou comprando. Eu já até falei que é o Ibiúna e o do Apollo eu já estou comprando. E aí eu vou trazendo um racional, vou trazendo mais informações, tá? E eu estou devendo, mas eu vou fazer um fundo específico de fundos de investimento, tá? E eu acho que é isso. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, manda nos comentários aí, tá? Eu tô um prazer aí de tentar responder, tá bom? Um ótimo dia para todos vocês e fiquem com Deus. Tchau, gente.